Vamos entender um exemplo da alma do ser humano. Quando a pessoa fala uma frase, uma coisinha, o que equivale essa frase em relação à alma falante? Quanto é uma frase que a gente fala em relação ao meu poder de fala, minha alma falante? E isso que a fala é só vestimenta intermediária. Existe a vestimenta do pensamento, que é mais íntima, que é o Kor HaDibur, a poder da fala. Eu posso falar milhares de frases infinitamente. Agora, se a gente for comparar uma fala em relação à vestimenta mais interna, que é o pensamento, o que é uma fala que eu falei perante o meu pensamento? Que do pensamento que eu penso, o que eu vou falar, dali vai sair a fala, né? O pensamento é a vitalidade da fala, é o íntimo da fala. E agora vamos falar, se a gente comparar uma fala em relação à essência da alma, não em relação ao vestimento da fala ou ao vestimento do pensamento. Nesse ponto do Tânia, a essência da alma seriam as 10 forças. Que as 10 forças, o intelecto e os sentimentos, eles são chamados de essência em relação aos vestimentos de pensamento e falação. Porque os vestimentos são muito fáceis de trocar. Eu estou pensando uma coisa, eu vou pensar em outra. Eu falei isso, agora estou falando outra coisa. Eu estou fazendo, eu vou deixar de fazer. Mas a razão e os sentimentos, como eu sinto, como eu olho, como eu vejo as coisas, demora muito mais para mexer. Eu teria que estudar muito, me estudar muito para mexer nisso. Então, às vezes, quando o Tânia chama a essência da alma, das forças da alma, mas existe a essência mesmo, que não é nem as forças, é mais a essência ainda. Mas de qualquer jeito, se a gente pegar uma fala perante as 10 kohot, 10 forças que a alma tem, o que vale aquilo? Também não, é como zero. Que dessas forças da razão e dos sentimentos vem o pensamento. Se eu entendo de uma maneira e eu sinto de uma maneira, acaba que eu vou pensar naquilo, né? E depois aquilo ali vai chegar também na fala. Que a Mahshavá, o pensamento, também é chamado de letras. Por mais que o pensamento não são letras igual que eu estou falando, mas também já tem uma expressão, já tem alguma certa letra igual a fala, só que são letras mais espirituais, mais delicadas do que a fala. Mas de qualquer jeito, a razão é a luz. Não são letras, não é específico, é o jeito que eu olho, o jeito que eu entendo. Como eu expresso isso no meu pensamento, já tem letras. De qualquer jeito, o que o Tânia quer falar com isso tudo? Que uma falazinha perante a força da fala é como zero. Uma falazinha perante a força do pensamento é como zero mais ainda. Uma falazinha perante a essência da alma é mais ainda. Então, Deus usou uma frasezinha para criar o mundo. Então, todo mundo é como zero perante ele. A gente falou também o que é uma fala perante as 10 forças da alma, que é a razão e os sentimentos, que eles são a fonte do pensamento, como a gente explicou, que o que eu entendo e o que eu sinto leva ao pensar. Só que na razão e nos sentimentos não tem ainda letras, não tem uma expressão específica, só quando vem na Mahshavá, no pensamento. Vamos dar um exemplo para entender. Quando a pessoa ela tem um amor, um desejo, uma vontade no coração, tá? Um desejo por alguma coisa. Antes que esse desejo venha na cabeça para pensar naquilo, quero comer um chocolate. Antes dele pensar, o desejo existe, mas ele ainda não tem expressão, não tem letras expressando aquilo. É só um desejo simples no sentido de não composto. Um desejo no coração para aquilo, acho legal, gostei. Muito mais ainda se a gente for falar, antes que veio no coração esse desejo, mais ainda. Né? Só estava na razão que eu achei que, eu soube que existe uma coisa legal, parece interessante e eu quero alcançar isso. Como, por exemplo, estudar alguma sabedoria ou comer alguma comida gostosa. Eu soube que existia um curso legal, existe uma aula de Tânia interessante. Veio na minha cabeça, eu ainda nem tenho o desejo no coração. Ou uma comida gostosa. Interessante que o Morazaken traz 2 exemplos muito extremos. Uma sabedoria ou uma comida gostosa. Porque realmente, quando a pessoa tem um prazer, a pessoa tem um foco na vida, ou é um ou é o outro. Se ela quer focar em estudo, em coisas racionais, em coisas espirituais, é um prazer. Ou na comida gostosa. É qual lado que a pessoa vai escolher. Então, quando vem na razão, ainda não tem letras específicas com certeza. Depois que vem o prazer no coração, que a pessoa já tem realmente o desejo daquilo, e aquilo vem depois da cabeça, da razão que eu entendi que é legal, veio para o coração, que agora eu quero. Acho gostoso, acho legal, então eu quero. E do coração volta para a cabeça para pensar naquilo. Peraí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir esse meu desejo, esse meu prazer, para conseguir aquele alimento ou aquela sabedoria, como a gente falou, na prática? Aí já tem letras, aí já tem expressões, que são as letras que a gente conhece como a língua de cada povo, de cada país, que falam e pensam nos assuntos do mundo. Quer dizer, mesmo no pensamento já existe, eu penso numa certa língua, né? Tem aquela pergunta, em que língua você pensa? Tem pessoas que falam mais de uma língua, mas pensam em alguma língua específica. Então já tem letra, já tem expressão. Mas na essência, na razão, no sentimento, não tem nem expressão. Isso tudo o Morazaken está trazendo para comparar o quanto que o nosso mundo é zero, é nulo perante Deus. Porque o mundo foi criado com uma fala, com uma expressão. Então tudo é um exemplo. Né? Quando a gente fala que Deus criou o mundo com a fala, é um exemplo.
Quer dizer que foi só com uma expressãozinha, enquanto a essência que não tem expressão é muito acima. Então o nosso mundo é nulo para Hashem, porque foi criado de uma maneira com só um pouquinho da fala de Deus, só das letras. E isso é como zero, como nada perante o próprio Hashem.